Eu convido você nesse dia a refletir junto comigo, mais uma vez nesse vídeo, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o alimento perfeito para a nossa vida espiritual. Ela nos edifica, nos fortalece e nos ajuda também a discernir entre o certo e o errado. Deus abençoe a você que vai estar aí assistindo mais esse vídeo. O tema da mensagem desse dia é relacionado à Páscoa. Hoje é dia 3 de abril, amanhã é dia 4, onde o mundo cristão, ou até mesmo intitulado cristão, vai estar celebrando a Páscoa. A Páscoa realmente é uma maravilha, né? Muitas pessoas se reúnem, a família se reúne, é dia de dar chocolate, né? As pessoas associaram a Páscoa com chocolate, né? E botar aí o ovo de Páscoa, botar o coelho de Páscoa. Na verdade, isso tudo aí é uma forma de comércio, mas a gente vai levando, né? Vai brincando, né? Aí às vezes eu brinco, às vezes eu pergunto o que tem a ver o coelho com a Páscoa? E o que tem a ver o ovo com o coelho, né? É uma brincadeira, mas a gente aproveita esse momento para reunir a família, para comemorar, né? Eu também chamo aí o domingo do chocolate, né? Os chocólatras, aqueles que amam chocolate, né? Aproveita bastante para saborear, né? Tanto chocolate aí gostoso, ovo de chocolate, não de Páscoa, mas o ovo de chocolate, o bombom, aí a barra de chocolate, é realmente o domingo do açúcar, né? Cuidado você aí que é diabético, tenha cuidado, não vai abusar aí no chocolate. Mas eu quero estar refletindo aí com você sobre esse tema, a Páscoa do Senhor. E para falar de Páscoa, nós temos que ir na Bíblia, aonde foi instituída a Páscoa pela primeira vez, que está lá em Êxodo. Nós vamos estar lendo o texto lá de Êxodo, no capítulo 12, está aqui a Bíblia, no capítulo 12 do segundo livro da Bíblia, né, ou chamado Pentateuco, ou a Torá, né, os 5 livros que Moisés deixou para o povo hebreu, para toda a cristandade, é claro, inspirado, né, revelado por Deus. Então Moisés deixa esse escrito orientado por Deus. Então, na verdade, Moisés, ele segue as orientações de Deus. Então, a Páscoa, ela é estabelecida pela vontade de Deus. E eu quero tratar daqui dos símbolos da Páscoa, coisas assim importantes para a nossa vida espiritual. Como eu já disse em outros vídeos, eu sou o pastor Arnaldo Pessoa, pastor da Primeira Igreja Batista em Apolo 2, o município Itaboraí. Eu falo o estado do Rio de Janeiro, que esse vídeo aqui, além de ser compartilhado no YouTube, ele também vai ser compartilhado no Face. Muitas pessoas, meus amigos no Face, são de outros estados, então eu gosto de fixar bem, município de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Então a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Apolo 2. Quem sabe as pessoas às vezes estão passando aí um domingo aqui por Itaboraí e assiste lá o nosso culto. Hoje o culto de domingo, ele está sendo às 18 horas, por causa dessa pandemia. Então nós estamos fazendo o culto aí às 18 horas, vai das 18 às 19h20, não demora muito, né? Estamos tendo aí todos os cuidados orientados aí pela prefeitura, né? Segundo agora o novo edital, as igrejas precisam ter 30% da sua capacidade, né? Então nós estamos seguindo
essas normas, além da máscara, do álcool, enfim, né, toda forma de proteger os irmãos e aqueles também que vêm nos visitar. Então, o tema desse dia é a Páscoa do Senhor. O que significa isso, a Páscoa? Por que Deus estabeleceu isso, a instituição da Páscoa? Ela tem um valor imenso, ela aponta para algo de muito valor. Mas eu quero ler um texto de Êxodo, capítulo 12, de 1 a 13. Uma leitura um pouco longa, mas é preciso para que a gente entenda essa instituição que Deus estabeleceu, dando a Moisés essa orientação para passar para todas as gerações. Diz assim, então, a palavra do Senhor. E falou o Senhor. Então, nós vemos que quem falou foi o Senhor, né? E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Verso 3, falai a toda a congregação de Israel. Então, era para Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Palavra do Senhor. Nós estamos diante de um texto onde Deus chama Moisés e orienta a instituição da Páscoa, um valor imenso para o povo judeu e também para o povo cristão. O povo, ele é um só, né? Deus estabeleceu um povo só, o povo da antiga aliança e o povo da nova aliança. Em Cristo,
Deus fez dos dois um só, como lá na carta aos Efésios. Então não existem dois povos. O povo de Deus, ele é um só. São as duas testemunhas, como diz lá em Apocalipse, quando fala lá sobre as duas testemunhas. Quem são as testemunhas de Deus, né? O próprio povo dele, da antiga e da nova. Então nós vemos essa instituição de grande valor, onde Deus vai estabelecer então a saída do povo de Deus. O povo de Deus, ele ficou no cativeiro egípcio, numa faixa de 400 e 450 anos. Alguns falam aí, de forma errada, que o povo ficou na escravidão esse período de 400 a 450 anos. Na verdade, não. O povo não ficou na escravidão nesse período. Provavelmente o povo deve ter ficado aí uns 80, 85 anos de escravidão, porque o faraó que se levantou não reconheceu os feitos de José e ficou com medo daquele povo imenso que poderia se filiar a algum povo inimigo e invadir aí o Egito. Então, na verdade, o faraó fica com medo, então vai botar todo o povo de Israel como escravo. E aí nasce Moisés. E ao nascer a Moisés, tinha uma ordem de faraó de matar todos os meninos. Então, nós vemos aí que ao nascer, o nascimento de Moisés já estava essa lei de matar todo o menino. E nós vemos então que no período todo de Moisés, quando ele vai para Midian e volta para libertar o povo, levou um período de 80 anos. Então nós vemos que possivelmente de 80 a 85 anos o povo ficou na escravidão. Então não 400 a 450 anos. Isso aí é errôneo. Mas o que eu quero destacar aqui nessa tarde é a importância da instituição da Páscoa. Então Deus, ele vai estabelecer a Moisés que ele precisava então instituir a Páscoa. E como seria a Páscoa? No verso 8, nós vamos ver que ele vai dizer assim: e naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Então eu quero destacar pelo menos esses 3 símbolos que trata a Páscoa do povo hebreu. Na Páscoa do povo hebreu haviam 3 símbolos, né? O cordeiro, o pão asmo, que era o pão sem fermento, e também as ervas amargosas. Isso era o símbolo da Páscoa. Não havia ovo, não havia coelho. A Páscoa, ela tinha esses ingredientes, né? Que era a presença do cordeiro. E olha, o sangue daquele cordeiro, ele precisava ficar na porta das casas, vamos colocar na linguagem de hoje, no caixonete, né? Na parte central da porta, como uma marca de proteção. Então o cordeiro, além de estar assado, mas o seu sangue era um símbolo de proteção a todas as casas que aquele sangue estava. Ali era uma marca de proteção. E também tinha esses pães, os pães sem fermento e também as ervas. Que símbolo isso pode trazer para nós como meditação desse texto, onde Deus vai estabelecer essa libertação do povo? Seria a última noite que o povo de Israel, o povo de Deus, iria passar no Egito, a última noite. Aquele povo estava preparado já para sair para a terra prometida, né, para Canaã, para o lugar onde Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, que depois se tornou o nome de Israel. Então nós vemos que o primeiro elemento que tinha que estar na mesa era o cordeiro. Era preciso que a família tivesse que sacrificar
ele vai dizer aí de um cordeiro, né? Um cordeiro ou um cabrito, verso 5, macho, sem mácula, ou seja, tinha que ser um animal perfeito. Um animal que não tinha nenhum defeito, saudável, para que ali ele fosse sacrificado. Então o cordeiro era preciso ele estar ali na mesa do povo hebreu, mas o seu sangue lá na porta. Por que esse sangue na porta? Porque, na verdade, Deus tinha falado que no verso 12 e no verso 13, que ele iria passar sobre o Egito naquela noite e iria ferir todos os primogênitos egípcios. Ou seja, todas aquelas casas que não tivessem esse sangue do cordeiro. Porque, na verdade, né, o povo, para ser liberto daquela morte, protegido daquela morte, era preciso ter uma outra morte, que era a morte do cordeiro. Então, toda casa que tinha um cordeiro e o seu sangue na porta era protegido pela passagem do anjo da morte. Então, na verdade, a palavra Páscoa quer dizer no hebraico Pessar, ou seja, passagem. Então, na verdade, aqui no verso 12, ele vai dizer, eu passarei pela terra do Egito. Então, passar, pessar, passagem, Deus está passando naquela noite no Egito, ferindo todos os primogênitos daquela região onde não tivesse o sangue na porta, onde não tivesse a presença aí do cordeiro. Então nós vemos que esse cordeiro, ele era um símbolo. E esse cordeiro vai sendo repetido ao longo dos séculos, do milênio, até chegar no Cristo. O próprio João Batista, ele vai dizer isso, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, ele vai falar que Cristo é o Cordeiro Pascual, ele é a nossa Páscoa. Então, na verdade, este Cordeiro aqui, na Páscoa instituída lá no Egito por Moisés, a mando de Deus, ele estava representando simbolicamente o Cordeiro sacrificado, Cristo. Então, aquele sangue do Cordeiro protegia as pessoas daquela morte. Então, nós vemos que como esse Cordeiro aponta para Jesus, então entendemos que o sangue de Cristo, o sangue do Senhor, que foi derramado na cruz como cordeiro imaculado, como um cordeiro perfeito, ele nos protege também da morte. Não da morte física, que essa é o salário do pecado, mas da morte eterna. Existe a morte eterna. E Cristo veio para nos livrar da morte eterna. Então, o seu sangue na cruz derramado em nosso lugar foi para nos proteger da morte eterna. Então, o primeiro símbolo da Páscoa, do Pessar de Deus, está relacionado ao Cordeiro, ao Cristo, Cordeiro de Deus. O segundo elemento, diz lá no verso, como eu destaquei aqui, no verso 8, vai falar dos pães ázimos. O que eram os pães ázimos? Os pães ázimos estava relacionado ao pão sem fermento, é chamado pão da pressa. Os pães ázimos, ele simboliza isso, a pressa que Deus tinha para libertar, para tirar o povo do Egito. Então, os pães ázimos não precisava colocar o fermento, porque ia levedar, ia esperar a massa descansar, iria demorar. Então, Deus estava mostrando ao povo que ele tinha pressa de tirar o povo daquela terra de escravidão, daquela terra idólatra, daquela terra que não honrava a Deus, daquela terra que não se importava com o próximo, com o seu semelhante, era uma terra bárbara. Então, nós vemos que Deus
ele tinha um propósito de tirar aquele povo com pressa. Então o pão asmo, ele vai representar a pressa que Deus tinha de tirar aquele povo do Egito. O terceiro elemento, diz o verso 8, está relacionado às ervas amargosas. Então as ervas amargosas precisavam também estar na mesa nesta celebração. Eles iriam comer aquelas ervas amargosas. Qual era a erva? Não sei, era uma erva amargosa, né? Pensa aí numa erva aí que amarga. Então nós vemos que essa erva amargosa, ela simbolizava alguma coisa. Se era ervas amargosas, ela simbolizava a amargura do período do cativeiro, da dor, da tristeza, da perda dos seus entes queridos dentro da escravidão. Então a Páscoa, ela simbolizava também isso, né? As ervas, de fazer o povo lembrar que Deus tirou ele de uma terra amargosa, de uma vida amarga, para uma terra que mana leite e mel. Então Deus, ele estabelece a Páscoa com esses três elementos: cordeiro, que simbolizava o Cristo, que iria lá na cruz com o seu sangue nos livrar, não da morte física, porque esse é o salário do pecado, mas da morte eterna. O pão asmo, a pressa de Deus, e as ervas, para lembrar aquele período de cativeiro que Deus nos livrou. Então nós vemos esses três elementos focando Jesus. Que bênção isso! Em Jesus, a morte eterna termina, não tem mais poder. O sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, nos livra dessa morte. Então, na verdade, a morte eterna é vencida por Cristo. Só em Cristo nós podemos se livrar da morte eterna. O pão asmo aponta também para Jesus. Mostra que em Cristo Deus tem pressa de libertar o povo. Deus tem pressa de salvar você, porque o juízo de Deus não tem um pingo de misericórdia. A Páscoa mostra isso, a pressa de Deus. O terceiro elemento, em Cristo, a amargura do pecado finda. É o fim da amargura do pecado. Então, em Cristo, a morte é vencida. Em Cristo representa a pressa de Deus de nos livrar de um cativeiro pecaminoso, e em Cristo chega o fim da amargura do pecado. Então Deus, ele vai instituir isso para simbolizar essas coisas. Então a Páscoa, ela apontava para Jesus. Que bênção! Jesus na cruz, Jesus por nós, para nos livrar de todo esse mal trazido pela desobediência de Adão, que fez com que a raça caísse no pecado. Deus, ele ama a todos nós, por isso que ele providenciou tudo isso, libertando aquele povo, para que dele saísse o Cordeiro, o Cristo, que iria trazer toda a salvação para aqueles que creem no seu nome. Que você possa colocar a sua fé em Jesus. Não abra mão disso. Não deixe isso passar. Em Cristo, nós temos aí, né, a vitória sobre a morte. Em Cristo, Deus mostra a sua pressa. Em Cristo, né, nós vemos que vencemos toda a amargura dessa vida. Que você possa ter um domingo de Páscoa entendendo esse valor. A Páscoa, ela só tem valor para nós quando cremos que Cristo é o Senhor da Páscoa, que Cristo é o Senhor da vida, que Cristo é o vencedor, para que nós possamos ter essa comunhão com Deus. Crê em Cristo. Feliz Páscoa para você. Não essa Páscoa que o mundo oferece, mas a Páscoa que a Bíblia ensina. Cristo
é a nossa Páscoa. Se Cristo é a nossa Páscoa, então vamos comemorar a vitória do Cristo sobre todos esses efeitos que o pecado trouxe para o mundo. Feliz Cristo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe o seu lar, que você possa ter uma reunião familiar, embora essa pandemia tenha trazido muita dificuldade, mas que você possa meditar nisso. Ore, peça a Deus, né, que Ele venha nos livrar desse mal e que nas outras oportunidades nós possamos reunir como família naquele banquete, né, maravilhoso. Nada de mal isso, mas que você possa ganhar o seu ovo de chocolate. Nesse período, né, o ovo de chocolate, mas não existe o ovo de Páscoa. Mas não vamos entrar nesse ponto aí, não vamos criar polêmica, mas que você possa realmente comemorar com a sua família a grande libertação, agora não do Egito, mas a libertação da escravidão do pecado. Deus te abençoe. Um grande abraço, tudo de bom para você e também para a sua família.